Pastor Ulisses, palavra de Deus. Prepara o teu coração aí. Prepara essa boa terra para receber essa semente. Vamos orar pela vida do pastor. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, não existe outro lugar melhor do que estarmos na Tua presença, na Tua casa, em unidade, em comunhão, com o coração quebrantado, o espírito contrito. Esse sacrifício o Senhor não rejeita. E aqui estão teus filhos nesse momento, no teu altar, o qual o Senhor colocou uma palavra que vem do teu trono, ao coração do teu filho, ao coração da tua igreja. Usa ele como um canal de bênção, com sabedoria, com graça, com entendimento e com ousadia. Que o Espírito Santo tome ele em tuas mãos agora e dirige todo o teu espaço. Tudo aquilo que será ministrado aqui seja para nosso coração. Que haja nessa noite, através da tua palavra, libertação, cura, entendimento, arrependimento de todos os nossos pecados, Jesus. Eu venho orar e abençoar a vida do nosso pastor. Cobre com teu sangue, repreendendo toda ação maligna, não somente na vida dele, mas da sua esposa e toda a sua prole, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, porque é muito importante mesmo nós estarmos na casa do Pai, é muito importante nós recebermos aquilo que vem das mãos do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para te dar, e você vai confirmar isso aí no seu coração. Você está diferente da forma que você entrou. O Senhor está tocando em cada um de nós aqui nessa noite. Você já não é mais a mesma pessoa, porque quando nós entramos na presença do Senhor, glorificamos e exaltamos a presença de Deus, a unção dele desce sobre as nossas vidas e ele começa a nos transformar, a nos mudar. Nós ouvimos já partes da palavra do Senhor, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós já ouvimos textos bíblicos aqui hoje, a nossa fé já foi acrescida. Nós tivemos a oportunidade de orar, apresentou a Deus as suas dificuldades, as lutas e as batalhas que está enfrentando. Glória a Deus, ele ouviu e ele já está entrando com providência. Ele já está preparando a resposta. Creia que nesse momento Deus já está determinando aos seus anjos que desçam e combatam contra os espíritos malignos que estão querendo se levantar contra nós. Portas que precisam abrir, Ele abrirá, e porta que precisa fechar, Ele fechará. Então o Senhor cuida de cada um de nós. Já estamos sendo transformados nessa noite, mas o Senhor, graças a Deus, tem muito mais para nós ainda, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos acharem aí primeiro essa passagem, para depois nós darmos continuidade, para que toda a atenção esteja voltada para o altar, porque não é o pastor Ulisses falando com você, é Jesus Cristo, e a glória dele manifesta sobre as nossas vidas. Se eu falar de mim, você vai para casa do mesmo jeito, mas não vai, porque o Senhor já te transformou, e quem vai falar aqui é o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Amém? Qual o título que está dizendo aí dessa mensagem, irmãos, aqui refletido? O pão nosso de cada dia. Puxa, mas esse texto aqui não vai falar do pão nosso de cada dia, mas o Senhor colocou no meu coração para eu trazer essa informação para você. Não deixe que nada roube a sua atenção, nada. E ouça que o Espírito diz à igreja. O título, o pão nosso de cada dia. Onde está contida essa frase? Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. E nessa noite eu quero falar para os irmãos a forma com que eu faço. Não sou melhor do que ninguém, posso ser pior do que muitos, não sou melhor do que ninguém, mas a forma que eu faço. E o Senhor colocou isso no meu coração já tem muito tempo.
Então eu vou passar para você, se você aceita, também faça dessa forma. Quando nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, ou na terra como no céu. Diz que o texto oficial diz que é assim no céu, que é primeiro lá e depois na terra, mas independente da pronúncia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que a gente pensa quando a gente fala isso? A gente pensa na comida. Senhor, que não falte o pão na minha casa, que não falte o pão na minha mesa, que não falte o pão na casa dos meus filhos. É isso que a nossa mente entende de primeira. Mas o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite, que o Senhor falou comigo já há muito tempo, que o pão nosso que você pede cada dia é o pão que desceu do céu, é Jesus Cristo. Senhor, me dá o pão de cada dia, me dá mais de Jesus hoje, Senhor. Sabe por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então quando você fizer a oração do Pai Nosso, quando você disser, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, me dá mais de Jesus, meu Deus, me dá mais da tua presença gloriosa. Isso é a importância nas nossas vidas, é querer mais de Jesus. E quanto mais Jesus opera nas nossas vidas, mais nós vamos sendo transformados, livrados e guardados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o pão nosso de cada dia, dá-nos mais, Senhor, da tua presença. E aí nós oramos, e aí nós lemos a palavra do Senhor e nos preparamos para um novo dia. E a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Batalha, vai ter a batalha desde a hora que você abrir o olho até a hora que você fechar para dormir. Mas você vai vencer todas as batalhas em nome de Jesus, porque nós cremos no agir glorioso e maravilhoso do Senhor. Então aqui ó, Tiago capítulo 1. Antes mesmo de começar aqui essa parte da mensagem, eu gostaria de dizer aos irmãos, esse Tiago que nós estamos ouvindo aqui, não era nem o Tiago menor, filho de Alfeu, e nem o Tiagão, né, irmão de João, conhecidos como filhos de Zebedeu, porque esse Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. Então esse já não consta mais, né? Lá em Atos 12, 1 e 2 vai falar exatamente sobre essa situação, que infelizmente Herodes mandou mataram Tiago, e ele ainda ficou feliz com isso e começou a perseguir o povo de Deus. Esse Tiago aqui que nós estamos ouvindo irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha Tiago, José, Simão e Judas, os 4 irmãos, né, filhos de José e Maria. E imagino, né, o arrependimento que a mãe de Jesus, Maria, teve de ter colocado o nome do 4º filho de Judas, né, porque já não tinha acontecido ainda, mas Judas foi o traidor que traiu a Jesus. Mas ele tinha também um irmão chamado Judas. Olha só, e esse Tiago, irmãos, mesmo sendo irmão de Jesus, não cria no poder de Jesus. Olha só, eu vou fazer uma leitura aqui, no livro de João, capítulo 7, deixa eu abrir aqui, João capítulo 7, olha só, aqui em João capítulo 7, de 1 a 5, diz assim, ó: E depois disso, Jesus andava pela Galileia. Galileia é de onde ele saiu, né? Jesus da Galileia. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia. Sabe por quê? Pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, esse quarteto de irmãos aqui, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha a reclamação. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, se é verdade que você está fazendo tudo isso, que as pessoas possam ver. Os próprios irmãos não estavam confiando. Te lembra alguma coisa? José do Egito, que não criam, né, que Deus estava realmente preparando José para libertar o povo através do recurso lá no Egito. Então olha só o que ele diz aqui, ó, versículo 4 de novo: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto.
Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só que coisa terrível, Jesus, o mestre, já fazendo tantas maravilhas, mas não era o momento ainda dele se mostrar a todo o povo. Muitos milagres Jesus fez, muitas coisas Jesus fez, mas havia o momento certo dele poder mostrar para a humanidade. Quando nós lemos assim, e principiou Jesus os seus milagres em Caná da Galileia. Desculpa aí os teólogos e outros mais, eu não acredito dessa forma. Ele não principiou os seus milagres em Caná. O primeiro milagre que ele fez em Caná foi a transformação da água em vinho. Mas quantos milagres o Senhor fez antes de estar com seus discípulos ali? Como pode ser esse o primeiro milagre? Ele multiplicou pão e peixe, ele andou sobre as águas, ele mandou Pedro andar sobre as águas. Quantos milagres ele fez? Mas o texto diz, e principiou o Senhor os seus milagres em Caná da Galileia. Principiou em Caná. O primeiro milagre que Jesus fez em Itanhaém foi o quê? Tal coisa. E o primeiro milagre em Piruíbe? Foi tal coisa. Então é isso, é o primeiro milagre em Caná, foi esse. Quantos mais? A palavra diz que se fosse registrar tudo que o Senhor Jesus fez, não haveriam livros suficientes para mostrar tanto poder. Então nós servimos a Jesus, o maravilhoso, que tem todo o poder. O que você precisa está nas mãos dele. Senhor, por que o Senhor não me deu ainda? Porque tem o momento certo dele te dar. Porque tem o momento certo dele responder. Porque tem o momento certo para que nós não estraguemos o plano do Senhor. Então, os próprios irmãos não criam em Jesus. Volta lá para Tiago. Olha o que diz aqui. Que coisa linda, depois que Tiago aceitou a Jesus, o seu irmão, como único e suficiente Salvador da sua vida, glorificando a Deus. Então ele escreveu essa carta aqui, o irmão de Jesus. Olha só, capítulo 1 diz assim, versículo 1. Tiago, ao prefácio da carta, o cabeçalho da carta dele. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia nesse momento colocar assim: eu, Tiago, servo do Deus Altíssimo, irmão ombro a ombro com Jesus. Não, ele disse servo do Senhor Jesus. Reconheça que Jesus é o Senhor da tua vida. Nós temos que reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Eu oro e as coisas acontecem. Eu louvo e o fogo desce. Nós não somos nada, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Se você está fazendo a obra e as pessoas estão vendo aquilo acontecendo, saiba de uma coisa: você não está brilhando, você está refletindo. Nós somos como um espelho refletindo a glória de Deus. Agora, se eu quiser que esse espelho reflita a minha cara, não vai fazer nada na sua vida, não vai mudar nada. É por isso que tem muita carroça vazia em cima de púlpito, fazendo mais barulho do que tudo, porque não examina a palavra, não se consagra, não se prepara para trazer uma palavra que move o coração daqueles que ouvem, e as pessoas ficam sonolentas, abatidas e não vêm jamais no próximo culto, porque o poder pertence a Deus. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Me busca, filho, eu vou te usar de maneira gloriosa, mas não queira brilhar, queira refletir. O ourives, ele trabalha a prata e ele derrete a prata e ela seca, e ele dá uma polida e dá uma olhada, não está bom. Eu disse isso na última célula que eu participei lá. E aí ele derrete de novo e ele vai derretendo e vai secando, vai derretendo e vai secando. E quando ele pule, sabe quando que a prata está pronta? Quando o ourives consegue ver o próprio rosto dele refletido naquela prata. Vamos nos consagrar cada vez mais, porque enquanto não refletirmos Cristo, ainda precisamos ir para a fornalha, ainda precisamos ser derretidos, ainda precisamos ser transformados. Mas quando você começa a refletir Cristo, vidas serão salvas, porque o Senhor Jesus vai refletir através da sua vida. Quando você abrir a tua boca para falar do amor de Deus para alguém, a mudança vai acontecer. Sabe por quê? Porque a unção vem do alto e transforma aquele coração e transforma aquela mente, porque você está sendo um canal de bênção. Você está sendo um instrumento de Deus. Sem mim, nada podeis fazer.
Então, no momento em que Tiago reconhece que Jesus, agora não mais o meu irmão Jesus, mas o meu Senhor, então ele escreve essa carta maravilhosa, que é comparada como o novo Provérbios do Novo Testamento, né? Porque o Provérbios tem bastante lições ali para nós. Esse aqui é conhecido como o novo Provérbios do Novo Testamento. Então diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. 2. Meus irmãos, olha a orientação dele para nós aqui. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Vamos ser bem sinceros, não levanta a mão por impulso não. Quem é que gosta de passar por provação ou por tentação? Ninguém gosta, irmãos, ninguém. Então será que Tiago estava doido? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Saiba de uma coisa muito importante, que depois aqui mais para frente nós vamos ver também. O Senhor não tenta, o Senhor nos prova. Amém, irmãos? Tentação vem da parte do diabo, ele tenta para ver se você erra. Agora a provação vem da parte de Deus. Nós que passamos pela escola aí, acredito que todos passamos pela escola. O professor ensinava ali, enquanto a professora estava ensinando, olha, a raiz quadrada é disso, e vai falando, e a gente está lá. Ixi, a vida, que hora que vai ser a merenda? Ah, que hora que eu vou embora? E tá o ensinamento acontecendo ali, ó. Quando chegava o dia, prova. E aí? Ai. E a prova? Chegava lá, meu Deus, parece que eu não sei nada disso. Então a prova é para saber se você realmente aprendeu aquilo que foi dito. Então quando o Senhor nos prova, Ele quer passar você para uma outra etapa. Ele quer passar você para um outro patamar. Quantas vezes você ora e diz assim, Senhor, me usa, Senhor. Ele olha e diz assim, meu servo, não posso te usar. Se eu derramar o meu vinho novo em você, vaza tudo e perde o vinho, e perco você, porque você vai para o mundo, porque não vai resistir. Então nós nos consagramos, nós pedimos, nós buscamos. Quando nós estivermos na posição que o Senhor quer, então Ele derrama o vinho novo nas nossas vidas. Então, ninguém quer provação, ninguém quer tentação, mas ouça bem, é aí que o Senhor vai fazer mudança na sua vida. É aí que as coisas vão mudar, você crê? É aí que as coisas vão mudar. Então está dizendo, olha, se a sua situação estiver muito difícil, se estiver passando por tentação, provação, Ele está dizendo, esteja com isso alegre, porque o Senhor vai entrar com a providência, a mudança vai acontecer e nós vamos crescer no conhecimento e na graça em nome do Senhor Jesus, porque nós somos provados. Mas o Senhor não está nos provando para que nós possamos mostrar para Ele, Ele está nos provando para mostrar para nós que nós conseguimos resistir, que nós conseguimos vencer e que o Senhor está fazendo de nós uma bênção em nome de Jesus. Vou voltar a falar aqui de novo, por que aconteceu esse revés, esse problema com o carro do nosso pastor. Por que teve essa situação? Ele tinha recebido uma palavra dizendo que viria uma grande bênção sobre a vida dele, e ele aguardando a grande bênção, houve esse grande livramento, amém, irmãos? A traseira do carro sumiu, a irmã estava se recuperando de uma cirurgia, mas graças a Deus estão aqui louvando, glorificando a Deus. Por que tinha que acontecer isso? Aí vai mais um achômetro do pastor Ulisses. Deus queria mostrar para essa igreja o quanto esse pastor ama essa igreja. Porque ele poderia muito bem dizer, ah pastor, coloca alguém para estar lá diante da igreja durante esse período. Não, mas ele vem de bicicleta, ele vem de carona, ele vem de Uber. Mudou o sorriso do nosso pastor? Não mudou em nada, ele continua a mesma pessoa. É Deus provando e mostrando para essa igreja o quanto Ele ama. Eu não sou advogado do pastor, nem estou fazendo apologia a ele não, mas os irmãos estão vendo o que está acontecendo na vida dele, na vida da irmã Filó, sempre aqui, lutando, combatendo o bom combate e em oração. Quem tem vindo aqui nos cultos de oração, tem visto, começa-se todo mundo clamando, todo mundo buscando, e daqui a pouco só se escuta uma vozinha sobre cada um de nós aqui, o nosso pastor nos abençoando e pedindo a bênção do Senhor. O pastor é aquele que passa o óleo sobre a cabeça da ovelha, sabe? Unges a minha cabeça com óleo. Sabe o que significava isso no passado? O pastor pegava um óleo forte e passava sobre a cabeça da ovelha, esfregava nos olhos, na cabeça, nas orelhas. Para quê?
para as moscas e outros bichinhos mais não vir posar no olho, porque muitos insetos querem beber a água do olho, querem vir no ouvido, então deixava as ovelhas doidas. Então ele passava aquele azeite sobre a cabeça e a ovelhinha via as moscas rodando tudo em volta assim, ó, e não pousava nos seus olhos e nem tampouco botava ovos nos seus ouvidos. Então unges a minha cabeça com óleo. Quando ele passa orando por cada um de nós aqui, é isso que está fazendo. Ele está orando, ele está clamando e Deus está ministrando o azeite sobre as nossas vidas. E continua sendo a mesma pessoa. Se você passar por prova, não deixe o seu semblante cair não. Levanta a sua cabeça e declara: vai tudo bem? Vai tudo bem. A sunamita, quando o filho dela estava morto na cama, porque o menino estava lá com o pai, e de repente ele disse: ai minha cabeça, leva ele para a mãe. Levou para a mãe, ela colocou ele nas pernas e daqui a pouco o menino morreu. Ela pôs o filho morto em cima da cama do profeta Eliseu e foi lá atrás dele. E aí o marido dela, ela mandou arrumar o jumentinho dela para ela poder ir atrás do profeta. E o marido falou assim: mas por que, se hoje não é sábado, não é dia de sacrifício? Mas por quê? O que está acontecendo? Ela disse: vai tudo bem. Ela poderia ter dito: nosso filho morreu, e agora? Entrar em desespero. Vai tudo bem. E o marido não ficou sabendo que o filho estava morto lá. E ela foi andando, e qualquer pessoa que lhe perguntava: oh, tudo bem, fulano? Vai tudo bem. E ela foi até chegar em Eliseu. Quando ela estava para chegar, Geazi olhou e disse assim: ó, a sunamita está chegando aí, ó. Aí Eliseu falou: vai, pergunta para ela o que está acontecendo. Ele foi e encontrou com ela: ô senhora, aconteceu algum problema? Como vai as coisas? Vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Irmãos, é assim que nós temos que dizer. Sabe, o mundo pode estar explodindo do nosso lado, a situação pode estar difícil. Eu estou passando por uma prova brava também, mas vai tudo bem, glória a Deus. Porque fica feliz quando você estiver passando na prova, meu filho, porque depois dessa prova eu vou te abençoar, depois dessa prova eu vou te usar, depois dessa situação que parece que não está acontecendo nada, está acontecendo. O diabo não está querendo que você veja, mas está acontecendo algo. Deus está fazendo maravilha na sua vida. Nós cantamos aqui hoje e nós cremos. E quando o moço chegou: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem. Quando ela chegou em Eliseu, aí sim ela falou a verdade. O filho que eu falei para o senhor que eu não tinha nem condição de ter mais, está lá em cima da sua cama e está morto. Ela foi direto no homem de Deus. Está passando por luta? Não conta para Cicrano, para Bertrano não, porque tem muita gente que está querendo ouvir a sua desgraça para se alegrar. Porque são poucos que choram com os que choram e alegram com os que se alegram. Tem aqueles que choram com os que se alegram e alegram com os que choram. Então tem muita gente assim. Então, o que acontece? Quando chegou naquele momento, ela foi direto nele. Então, fala com Deus. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Tem um cântico que fala isso, né? Ela foi falar com ele. Aí quando ela contou, Eliseu disse assim: Geazi, vem cá. Pega o meu bordão, vai até a casa lá, que ela fez aquele quartinho para nós, vai até a casa lá, se alguém te cumprimentar, você não responde, não fala com ninguém, vai direto lá e encosta esse bordão sobre o menino. Ele foi lá, passou por pessoas, não cumprimentou ninguém, foi lá, colocou o bordão sobre aquele menino e nada aconteceu. Voltou e falou: meu senhor, nada aconteceu, porque não adianta você carregar algo sagrado na sua vida se a presença de Deus não estiver no seu coração. Não adianta você citar simplesmente textos bíblicos como se fosse uma reza para que algo pudesse mudar, se a essência não estiver dentro do seu coração. Esse livro não tem poder. Misericórdia, tira esse pastor do púlpito. Esse livro, ele não tem poder. O que está contido dentro deste livro, aí está o poder. Se sair daqui o que está escrito e entrar na sua vida, o poder vai acontecer. Eu já vi pastores orando por endemoniado, pôr na Bíblia na cabeça do diabo e o camarada rindo, o endemoniado rindo. Isso não adianta nada. O Satanás sai como? Em nome do Senhor Jesus. E aí quando Geazi voltou e falou assim: não aconteceu nada, porque não adianta aquele que não tem compromisso com Deus querer fazer a obra de Deus. Aí o servo foi lá, e diz a palavra que ele chegou lá, deitou sobre o menino, pôs olho com olho, boca com boca, palma com palma, e orou ali, e desceu, e deu 7 voltas na casa. E aí o menino deu ele deu algumas voltas na casa, e o menino deu 7 espirros, e voltou à vida.
A mulher dizia, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas ela precisava falar com quem tinha a resposta. Então, para quem te perguntar, como é que está a sua vida? Vai tudo bem, graças a Deus. Nossa, mas eu estou sabendo de tal situação, estou sabendo de tal coisa. A pessoa vai pensar, mas vai tudo bem, porque o Senhor é conosco. Então, quando o Tiago disse aqui, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha o versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Então, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, vírgula, e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando com fé, você vai receber em nome de Jesus. E a prova das coisas que não se veem. Se o Senhor abrisse os nossos olhos aqui nessa noite, para a gente ver a presença da glória dele aqui nesse lugar, o tamanho do anjo que está acampado ali do lado do presbítero ali, ó, nós glorificaríamos e choraríamos até amanhecer o dia. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando e eu creio, o Senhor vai fazer. E a prova das coisas que se não veem. Você pode não estar vendo, mas o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está agindo de maneira maravilhosa pelas nossas vidas. Então diz aqui, ó, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Oh, como nós precisamos dessa palavrinha aqui, paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. As irmãs aí que sabem fazer bolo, alguma boleira que esteja assistindo aí, o que é necessário para poder ficar perfeito? Tem que ter as medidas certas de farinha, a quantidade certa de água, tem que ter o fermento, tem que ter o açúcar. Nunca fiz bolo, mas tem que estar tudo certinho, porque senão o bolo ficou fofinho. Nossa, que bolo bonito. Aí dá uma mordida, tá bom, irmã? Tá. Ah, mentirosa, tá sem doce, esqueceu de pôr açúcar, né? Ah, e agora? Nossa, eu fiz esse bolo aqui, mas ele não cresceu, virou uma bolacha. Faltou o que? O fermento. Então, o que a palavra está querendo falar, e o que eu estou trazendo numa explicação simples, é que nós temos que fazer as coisas perfeitas. Eu acabei de orar, eu acabei de glorificar, eu acabei de pedir a Deus, eu senti a minha carne tremer com o poder de Deus, eu levantei e disse, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Pastor Luiz, está sabendo uma fofoca? O quê? O azeite já está indo embora. Adiantou nada eu orar ali, adiantou nada eu consagrar ali. Se agora eu vou emprestar meu ouvido para o diabo, se agora eu vou falar o que não deve, ou se agora os meus olhos vão contemplar alguma coisa que vai alegrar a minha carne e vai fazer mal na minha vida. Por isso que a palavra está dizendo, não deixa faltar nada, filho. Anda direitinho, anda conforme eu estou te ensinando. Ah, Senhor, então me ensina mais. Então vai mais na minha casa ouvir minha palavra. Então leia mais a minha palavra, eu vou te ensinar cada vez mais, não faltando em coisa alguma. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, quantos aqui tem falta de sabedoria? Levanta a mão. Nós, como nós precisamos de sabedoria. Então aqui está dizendo, ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao pastor Renê, é isso? Peça a Deus, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Quando Davi queria construir o templo, Deus falou assim, não, o templo vai ser construído da mão do seu filho, porque você é homem de guerra. Nasceu então Salomão foi crescendo e num determinado momento prepararam ali o templo, prepararam para ele poder fazer a obra do Senhor. E diz a palavra que de noite, em sonhos, Deus apareceu para Salomão em sonhos e disse para ele, pede o que quiser e eu te darei. E ele disse, Senhor, grande é o teu povo, Senhor. E eu fui colocado como cabeça desse povo, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor, para lidar com esse povo. Me dá sabedoria, meu Deus querido, para fazer a tua vontade. Aí diz a palavra do Senhor que em sonho mesmo Deus falou com ele,
porque você não me pediu os teus inimigos, nem me pediu riqueza e me pediu sabedoria, você será um homem sábio, que igual a você não houve e nem haverá. O único momento que Salomão ficou abaixo foi quando nasceu Jesus, né? Aí nasceu os sábios dos sábios, nasceu a sabedoria. Mas então ele recebeu sabedoria. E o que acontece? A primeira situação que ele vai resolver, ele estava lá e disseram: ó, Senhor, tem essas duas mulheres aqui, estão querendo se bater, o que está acontecendo? Olha, são duas mulheres prostitutas, uma teve um filho, 3 dias depois a outra teve o filho, e as duas estão aqui dizendo que o filho, cada uma está confirmando que o filho é dela. Ele disse: o que aconteceu? E a mulher disse: olha, eu tive o meu filho, depois de 3 dias essa mulher teve um filho, e ela não vigiou e não cuidou, e ela dormiu, rolou para cima do filho dela, e o filho dela morreu sufocado pelo peso dela. Só que de noite, eu com meu filho, com o maior cuidado ali para não sufocar meu filho, só que de noite eu dormi. E quando nós dormimos, o diabo ataca, viu, irmãos? Então não dorme na fé, não. Quando eu dormi, essa mulher veio com calma, tirou o meu bebê e colocou o bebê dela morto do meu lado. Quando amanheceu o dia, eu abri os olhos, ó rei, que eu fui amamentar o meu filho, eu vi que não era o meu filho. Esse que está na mão dela é o meu filho. Olha que situação que Salomão já enfrentou logo de cara. Aí o que poderia fazer? Exame de DNA não existia, exame de sangue, quis saber a aparência, qual criança que parece com o pai ou com a mãe quando nasce? Tudo tem cara de joelho, não é? Tudo aquelas carinhas marrotadas, uns bichinhos feinhos, tem uns que já nascem até bonitinho. Mas o que fazer? Ele olhava talvez na cara de uma, na cara de outra. Ah, não resolveu não? Traz uma espada aí, deita essa criança aí. Ó, corta essa criança no meio, dá um pedaço para cada uma. O que aconteceu? Na hora o coração da mãe falou mais alto: não vá matar o meu filho. E a outra disse dessa forma: é bom que seja assim mesmo, então divide. Mas a outra disse, a mãe verdadeira disse: não faça isso, pode dar meu filho inteiro para ela. Ele disse: pode dar esse bebê para essa daqui, porque essa é a mãe. Quem mostra amor é a mãe. Quem mostra amor. Então, Deus deu uma sabedoria gloriosa para Salomão. Nós sabemos que Moisés foi um homem usado por Deus. Desculpa, irmãos, mas vai desenrolando na mente e eu sou obrigado a falar. Tem hora que eu olho para o relógio e falo: não dá, Senhor, mas dá. A palavra do Senhor diz que Moisés foi um homem que livrou o povo de Israel. Agora, esse ponto que eu quero falar aqui de Moisés, foi o momento que ele enfrentou aquela situação. Eu imagino que o pastor Renê, presbítero, também já pensou nisso. Quantos homens já pensou nisso? Deus chegar e falar assim: Moisés, eu quero a arca de tanto por tanto madeira de acácia revestido de ouro. Eu quero que coloque as argolas de tanto por tanto, varetas de acácia cobertas de ouro. Eu quero o tecido assim, assim, assim. Foi citando. E Moisés, se sou eu, vou colocar eu na situação. Misericórdia, não sei trabalhar com marcenaria. Meu Deus do céu, e roupa, não sou costureiro. Imagina quanta situação ele foi recebendo e foi falando quantas coisas. Eu quero o tabernáculo tanto por tanto, eu quero que seja o tabernáculo coberto com couro de ovelha, pele de ovelha, e depois com pele de texugo e tal, e foi falando, e só como notinha de informação aqui, a arca não andava como a gente vê nos filmes não, viu? No ombro assim, e a bicha brilhando de ouro ali, não era assim não. A arca andava coberta com pele de ovelhas e pele de texugo. Ninguém podia olhar para a arca, nem olhar para a arca, ela andava coberta. Então eu imagino quando toda essa regra veio, aí diz a palavra do Senhor, que ele olhou e viu a obediência de Moisés para fazer, e o Espírito Santo do Senhor entrou em Bezalel. O pastor já trouxe esse ensino aqui para nós no grupo de obreiros. Entrou em Bezalel, e esse homem foi orientando como fazer, como amassar o ouro, como preparar, e tudo foi feito. O que significa isso? Simplesmente obedeça, quem faz sou eu. É difícil, parece que não vai resolver, simplesmente tenha fé, quem vai abrir o mar vermelho sou eu, quem abre o Jordão sou eu, diz o Senhor. É confiança, é esperar no Senhor. Alguém aqui sabe o que é Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco é o título utilizado para os gregos, que penta é 5 e teuco são livros. Então são os 5 primeiros livros do Pentateuco, isso no grego. No hebreu é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguém aqui sabe quem escreveu esses 5 primeiros livros? Moisés. Irmãos, agora imagina
Imagina Moisés, Faraó, ou você solta o povo, ou o pau vai quebrar aqui nas suas costas, filho. Não, então toma, e vai, e luta. Daqui a pouco, vamos embora. Quando todas as pragas aconteceram, o povo saiu. E vai andando, e sendo ainda perseguido. E o Senhor abre o mar vermelho, e tantas coisas vai acontecendo. Quando chegava de noite, que era o momento de Moisés descansar, o que Moisés ia fazer? Escrever a Bíblia. Os 5 primeiros livros. Homem de Deus, enfrentava as lutas e as perseguições e os falatórios contra ele durante o dia. E quando ele ia descansar, ele escreveu. Então foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que é 5, Pentateuco na língua grega, e a Torá, que são os que os hebreus acompanham. Por que a nossa Bíblia chama Bíblia? Por que esse livro aqui chama Bíblia? Porque ela vem do latim biblos. Não estou querendo mostrar conhecimento não, irmão. Estou ensinando aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração aqui, ó. Por que chama Bíblia? Porque vem do latim biblos, que significa livros. Então, examinemos todos os livros da palavra do Senhor, para que eles saiam do papel, venham para a nossa vida e nos façam sábios cada vez mais, em nome de Jesus. Olha lá. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se não houver fé, se não houver conhecimento, se não buscar, está aqui, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para outra parte. Tem gente que entra dentro de uma igreja, ele chega e diz assim: puxa, eu gostei dessa igreja, eu vou ficar aqui, eu vou adorar a Deus, né? E daqui a pouco ele começa a observar, ele é um juiz, ele entrou para julgar. Estão fazendo isso, aqui estão fazendo assim, aqui não dá certo para mim não, vou para outro lugar. Chega no outro lugar, ele começa a julgar também. E por que o pastor está daquele jeito? Nossa, aqui está falando, grita muito alto. Não, aqui está desafinado, aqui está muito afinado. Nossa, aqui não estou sentindo nada. E vai mudando de igreja, e vai mudando. Esse é como a onda do mar. Ele não enraiza num lugar, ele não trabalha na obra do Senhor, ele simplesmente fica visitando, é um crente nômade, vai de um lugar para o outro. Há um conto que diz que certa vez uma pessoa chegou para o médico e disse assim: doutor, eu estou com um problema sério no meu corpo, em todo lugar do meu corpo dói. Aí ele disse: como assim? Eu toco aqui na minha perna, doutor, ó. Ai, meu Deus, como dói. Eu vou tocar na outra perna, ai, como dói. Foi tocando em todas as partes do seu corpo. O médico falou: puxa vida, você está com algum problema generalizado então? Aí ele: e aqui, ó, até na minha cabeça, ó, ai. Aí o médico falou: peraí, vem cá, deixa eu ver sua mão. Aí quando pegou na mão assim, aí ele falou assim: dá licença. Era uma farpa. Então a farpa estava no dedo, tocava na perna, ai, mas está doendo o dedo. Tocava no braço, ai, na cabeça, ai. Era a farpa, o problema estava no dedo. Então muitas vezes o problema está naquele que entra dentro da casa do Senhor e começa a querer julgar, começa a querer dizer: aqui não é para mim, eu queria estar em tal lugar, porque lá onde eu estava eu era ovacionado, lá eu era aplaudido, porque lá de onde eu vim eu fazia isso, lá de onde eu vim eu era um semideus, lá de onde eu vim. Inclina a tua cabeça e ponha-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, diz a palavra do Senhor. Senhor, transforma cada dia mais a minha vida. Então, esse tipo de pessoa é lançado de um lado para outro, para lá e para cá. Não pense que tal homem, versículo 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Não cria raiz. A planta que não enraizar, ela não vai dar fruto, e pior de tudo, ela vai morrer. Além de não dar fruto, ela ainda vai morrer. Versículo 8: o homem de coração dobre, ou seja, de 2 sentidos, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa abrir não. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Plantar é difícil, esperar crescer demora um pouco, mas você vai colher em nome do Senhor Jesus. Então seja firme e constante.
Então, o versículo 8: o homem de coração dobre, ele é inconstante em seus caminhos. E na maioria das vezes, ele é, como também eu citei um dia na célula, o bichinho chamado camaleão. O camaleão, se você pegar ele, parece um lagartinho. Se você pegar ele e colocar ele numa árvore verde, ele vai ficar olhando para aquela árvore, e daqui a pouco ele vai pigmentando, ele fica verdinho. Tira ele da árvore verde e coloca ele numa árvore seca, marronzinha, e ele começa a olhar ali, o globo ocular dele, cada olho olha para um lado, ele checa toda a área ali, e daqui a pouco ele está marronzinho, igualzinho àquela árvore marrom, mas ele não estava verde nesse instante. O homem de coração dobre também é esse. O homem, a mulher, né, é no geral aqui, está dentro da igreja, é uma bênção. Está lá fora, fala o que não deve, faz o que não deve. Então é o camaleão, eu me adapto aonde eu estou. Nossa, todos os ímpios gostam de mim. Se for pelo simplesmente o seu comportamento, amém. Mas se não estiver vivendo conforme eles vivem, eu estou na igreja, eu quero orar, eu quero falar em línguas, eu quero ser uma benção, glória a Deus. Eu estou no meio dos meus amigos, eu quero contar as piadas mais bárbaras, eu quero ver todo mundo rindo e eu contando piada de porcaria, né? Eu vou pegar ali o meu celular e vou ficar olhando coisas que não prestam, mas de repente quando eu chego na igreja aqui, muitos até nem conduzem mais as Bíblias, e preste atenção no que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres envolvidos com a palavra, porque o que você lê no seu celular, você leu, passou. O que você lê na sua Bíblia, você dá um tique ali de caneta, ó, e aquilo fica marcado, e quando você lê ali, aquilo faz bem na sua vida. Saiba que esse celular que está na mão, isso é um canivete suíço, ele tem 1001 utilidades, ele já desbancou o telefone, ele já desbancou relógio, despertador, já desbancou tanta coisa. E no momento que você está ali, lendo a palavra, tem um bichinho chamado Satanás, que ele vai fazer assim, ó, plim, opa, uma mensagem. Olha para um lado para o outro, toca ali e vai ver a mensagem. Já roubou a sua atenção num culto. Eu vi um vídeo na internet que foi interessante. Os irmãos, né, eu acho que foi lá na África, os irmãos chegando com uma Bíblia assim aberta no livro, chegava assim, a pessoa está ali, até com ar de riso. Aí eu chego, toma o celular, põe a Bíblia na mão dele, fica todo sem graça. Vem o outro também, mesma coisa, faz assim, até o povo entender. Se você veio para cá, vem para adorar a Deus. Ou então não venha. Meu Deus, pastor. Ou então não venha. Ou entre por essas portas para glorificar e exaltar o Senhor, ou então não venha e sofra o dano. Porque ao entrar ali, ó, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus vai ouvir a minha voz, eu louvando, glorificando e exaltando ao Senhor. Ou então não venha. Pastor, não diga isso. Eu digo pelo Espírito Santo de Deus, porque se você entrar com vontade, você vai sair daqui renovado. Tem gente que vai e já está envelhecendo dentro da igreja, vão morrer e vão para o inferno, porque eles gostam de estar, são simpatizantes com o Evangelho. Entra aqui para adorar, entra aqui para ouvir correção, entra aqui para pedir a Deus a misericórdia e para ouvir aquilo que é necessário de mudança. E aí a mudança vai acontecendo em nome do Senhor Jesus. Então, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. 9, mas glorie-se. Olha só aqui, que mensagem importante, toma posse dessa aí, ó. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Sabe o que significa isso aí? Deus vai te dar resposta daquilo que você está esperando, e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a providência vem do Senhor, é Ele que faz essa obra gloriosa na nossa vida. Então, ó, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Quando a bênção chegar, glorifique o Senhor. 10, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico, como é que o rico vai se alegrar em seu abatimento? Tem muitos ricos, irmãos, que perderam tantas coisas, depois foram buscar a presença de Deus, e hoje em dia eles estão dizendo assim: só o Senhor é Deus, que bom que eu perdi tudo que eu tinha, porque eu encontrei Jesus. E tem uns que nem perderam todas as coisas, mas a felicidade não completava o seu coração, e ele dizia: eu preciso de algo. E um dia ele ouviu a palavra do Senhor, e a palavra transformou. Por isso que muitas vezes alguns artistas desaparecem, alguns jogadores você nem imagina, e são servos do Senhor. Pastora Simone junto com a irmã Noemi, que Deus a tenha no céu, que já partiu. Pastora Simone e a irmã Noemi foram numa mansão
lá no Morumbi para orar por uma pessoa que ela estava depressiva, e elas entraram na mansão, e aí um dos funcionários disse assim, ó, é só ir direto aqui, vira à direita, sobe a escada, se não quiser pode pegar o elevador ali, uma mansão. E as duas entraram lá dentro e se perderam, até um determinado momento que encontrou outro funcionário, o quarto da madame está lá em tal lugar. Aí chegaram, quando chegaram, aquelas portas maravilhosas abertas assim, ó, o quarto daquela mulher, te dava duas dessa igreja nossa aqui, uma cama gigantesca, a mulher no meio da cama, depressiva e querendo a morte. Tinha de tudo, mas não tinha o mais importante, que é a presença de Deus. A presença de Deus é que faz mudança nas nossas vidas. Elas oraram por aquela mulher, clamaram a Deus por aquela mulher. A mulher já começou a se sentir bem, a mulher se sentou, a mulher se alegrou. E elas, para sair da casa, precisou de orientação para sair. Então, ter as coisas não muda nada. O próprio Salomão, ele disse, olha, eu regrei a minha vida, tudo o que eu quis eu tive, até na bebida. Ele fala que ele vai bebendo, só vigiando para não cair de bêbado, mas ele foi beber na TV e disse, isso não é alegria. Muitas pessoas estão dizendo, eu preciso beber para eu tranquilizar. Ele está com problema, ele vai e bebe, ele gasta o dinheiro com a bebida, e quando terminar, o problema continua, e ele está com menos dinheiro ainda, porque ele gastou com a bebida. E aí, eu preciso de droga. Nossa, aí sim, agora estou esperto, nossa, que beleza, eu preciso. Passa o efeito da droga, e chega o momento que o diabo fala assim, tá vendo aí, não adianta não, ó. Pula na frente desse caminhão que vem vindo aí, ó. Pula de cima dessa ponte, sabe, faça tal coisa. Não dê ouvido ao diabo. Clame ao Senhor Jesus e a mudança vai acontecendo em nome de Jesus. Peça a Deus pela tua vida, esse sentimento horrível vai passar em nome do Senhor Jesus. Diz aqui a palavra do Senhor, ó. Mas glorie-se, o rico em seu abatimento. Todos nós conhecemos aqui a história de Jim Carrey, não vou falar, né? A situação que ele passou, a sua namorada se suicidou, né? E o homem que era tão alegre, fazia tanta gente dar risada, hoje em dia ele é o quê? Hoje em dia ele é um servo do Senhor. Mas ele ficou muito tempo barbudo, dentro de casa, talvez até pensando em fazer igual a namorada dele fez. Mas um dia alguém chegou e falou para ele do amor de Jesus. E hoje em dia ele está falando do amor de Deus a outros artistas, a outras pessoas. Porque é isso que o versículo está falando. Olha só, 9, mas glorie-se, o 10. E o rico em seu abatimento. Esse abatimento trouxe a ele salvação. Versículo 11. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Irmãos, olha bem, toda aparência passa. Tudo que é aparência passa. Aparência física, ela passa. Uma vez, eu, pastora Simone, quando nós estávamos com a igreja lá, a gente foi fazer uma visita num asilo, e nós chegamos lá, oramos por aqueles irmãozinhos idosos, cantamos junto com eles ali, e tinha uma senhorinha, desculpa a expressão, maracujazinho de gaveta, né? Já toda amassadinha assim no cantinho, na cadeira ali, disse, meu Deus. Aí cheguei para ela assim, falei, tudo bem com a senhora? E ela estava de cabecinha baixa assim. Quando ela olhou para mim, o rostinho com ruge, sombra, batonzinho, mas sabe, só o fiapinho. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí eu falei assim, puxa, como a senhora é linda. Ela disse para mim assim, lógico, eu sou uma Miss. Eu falei, a senhora é uma Miss mesmo? Aí a dona do lugar chegou e cutucou no meu ombro assim, pastor, ela é Miss Peruíbe no ano tal. Então ela foi mesmo uma Miss Peruíbe no ano tal, que ela me falou, agora eu não lembro mais quando era. Eu disse para ela assim, puxa, como a senhora é linda. Olha, mas eu vim falar aqui para a senhora de Jesus. Aí fui evangelizando e tal. Mas ali se comprova isso que nós lemos aqui, ó. Toda a aparência passa, toda a beleza acaba. Agora o pior de tudo é quando isso acaba e nós não tivemos um encontro com o Senhor. Toda a aparência de crente, de pastor, de líder, de obreiro, viu? A aparência vai cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor revela. Então nós temos que andar na sinceridade. Pastor Ulisses, eu tenho que vigiar cada dia mais
com a minha vida, com o meu nome e com o meu título de pastor dado por Deus, porque a aparência cai. Nossa, esse homem é uma bênção. Nossa, essa irmã é uma bênção. Se não estiver na presença de Deus, toda máscara cai, toda aparência cai. Então sejamos verdadeiros servos do Senhor. Sejamos verdadeiros homens que servem e que fazem a vontade do Senhor. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Há um hino 418 da harpa que diz assim, depois da batalha te coroará, Deus te coroará, Deus te coroará. Depois da batalha te coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha te coroará na cidade de Sião. Mas é depois da batalha. Depois da batalha vem a coroa. Depois da batalha vem a medalha. Eu assisti um filme uma vez, um filme de guerra, onde os soldados estavam lutando, e um dos covardes disse assim, vou morrer também. O que ele fez? Ele se deitou debaixo de uns mortos e puxou um morto para cima dele, e ficou quietinho ali, Mas alguns dos soldados ali conseguiram fazer contato com o ataque aéreo, e disse, olha, no azimute tal, no grau tal, manda o bombardeiro. E aí foram metralhados, alguns fugiram para o meio do mato lá, e não sobrou ninguém. Aí os aviões chegaram e bombardearam aquele lugar, mataram os inimigos. Quando terminou, que passou tudo aquilo, a fumaça, o covardão lá tirou o defunto de cima dele. Talvez alguém possa estar olhando aí e falando assim, também faria o mesmo, eu ia morrer igual os outros morreram. Ser covarde é fácil, viu? Ser covarde é fácil, tudo bem. Aí o que acontece? Ele se levanta, e aí as pessoas, quando ele volta para o seu país, eles falam assim, você foi o único que ficou de pé naquela batalha, vem aqui. Colocaram ele na melhor roupa, colocaram ele totalmente fardado, levaram uma medalha e colocaram naquele homem. E ele olhando para todo mundo ali, aplaudindo, papéis picados, ele olhou aquilo assim e sabia, eu fui um covarde, eu me escondi, eu não combati junto com os meus companheiros lá, e eu fui covarde. E ele sai ali, ele cata aquela medalha sem ninguém ver, depois quando ele chega na sua casa, e joga aquela medalha no lixo. Então não adianta querer ter a aparência de que é alguém. Seja verdadeiramente um servo do Senhor. Seja um combatente. Está tomando tapa na cara, estão te empurrando, estão te perseguindo. Clama a mim, meu filho, eu responder-te-ei, deixa que eu vou lhe dar. Então é confiar cada vez mais no Senhor e fazer a vontade do Senhor. Versículo 12. Acha ali, 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o Senhor nos prova. Nós vimos aí a história de Jó, quanta luta Jó passou, quanto problema Jó passou, mas ele confiou no agir maravilhoso do Senhor e Deus lhe deu em dobro. Tanto é que quando chega um determinado momento que os seus amigos falam que vão apresentar, pegaram 7 novilhos para poder apresentar a Deus, Deus falou para eles assim, não quero da mão de vocês, chama meu servo Jó, ele vai orar por vocês, ele vai apresentar esse sacrifício junto com vocês. Aí chegaram lá, Jó estava só a meleca no chão lá. Jó, a gente queria oferecer um sacrifício a Deus, mas Deus falou que é você que vai ter que orar por nós. Se fosse um de nós naquele momento ali, o que a gente falaria? Eu! Olha a minha situação, que desgraça que eu estou. Olha como eu estou. Quando o Senhor disser para você assim, vai lá e ora por aquela vida, não pensa no seu problema, pensa no poder de Deus. Você vai lá orar por aquela pessoa, a bênção vai acontecer naquela pessoa e em você. E a unção vai ser ministrada, você vai falar, meu Deus, que bênção. Quem aqui já não pregou a palavra, já não orou por alguém e viu a bênção acontecer e voltou para casa mais feliz do que aquela pessoa que recebeu? O que aconteceu? Jó falou, então pera só um pouquinho. Levantou, catou o caquinho de telha, raspou mais um pedacinho das pernas ali, dos braços, pôs lá, os cordeiros já estão aí, já. Então pode picar ele aí, vamos pôr fogo e vamos clamar ao Senhor.
e clamou ao Senhor. Diz a palavra, a partir daquele momento, Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, é confiar no Senhor, a providência vem do Senhor. Você orou e algo maravilhoso aconteceu, glória a Deus, maravilhoso é Ele, nós somos só instrumentos. Na sequência, para a gente estar concluindo. Então, versículo 13 eu vou ler de novo. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque só quem tenta é o diabo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o Senhor, Ele nos prova. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado, que significa enganado, pela sua própria concupiscência. Então, mas cada um é tentado quando atraído e enganado, né, que é o engodado, pela sua própria concupiscência, perdão. Já viram aquela frase que dizem que o peixe morre pela boca, não é? O peixe morre pela boca, na verdade ele morre pelo olho. Porque primeiro ele viu a isca, aí ele vai na isca, aí quando ele engole a isca, o anzol pega na boca, aí sim ele morre. Primeira coisa, ele viu. Então muito cuidado quando o diabo estiver te mostrando algo, sabe? Não, você pode fazer isso aí, não tem problema não. Não, você pode pegar isso aqui, ó quanto tem aí. Não, o patrão não vai nem saber. Não tem em vossas casas bens mal adquiridos. Não é meu, não vou tocar. Não vou fazer. Então o peixe morre pelo olho primeiro. Primeiro ele vê a isca oferecida. Aí ele vai lá, come e aí então ele é pescado e ele é pego. Então, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, ainda não executou o mal, hein? Concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, o inimigo fala, faz tal coisa, fala tal coisa. Ou então, pega tal coisa, age de tal forma. Você pode estar até pensando, e o Espírito Santo do Senhor está falando na sua mente, não faça, não pegue, não haja dessa maneira. Porque no tempo da lei, era necessário que alguém era pego no erro, para daí sofrer o dano da lei. Era assim que acontecia. Então, lembra da mulher? Ela foi pega no ato de prostituição. Foi pega no ato, então tem que apedrejar. Então, no tempo da lei, era necessário ser pego no erro. Nós estamos no tempo da graça. Nós não precisamos mais ser pego. O próprio Espírito Santo já fala na nossa mente, meu servo, isso aí não é para você fazer não. Meu servo, não vá por esse caminho. Meu servo, não faça dessa forma. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o Senhor já fala conosco. Nós não estamos vivendo pela lei. Tem muita gente que ainda vive pela lei dos homens. Por exemplo, o ladrãozinho que rouba, né? Ladrãozinho, desculpa a expressão, mas aquele que necessita e pega indevidamente dentro do mercado aquilo que não é dele. Se ele conseguir esconder muito bem escondidinho, ele sai. Mas se alguém pegar, ele vai sofrer o dano. Vão chamar a polícia porque é a lei. Ele está roubando, ele está tirando aquilo que não é dele. O servo de Deus, puxa vida, se eu pegasse esse Mirabel aqui, ninguém ia nem ver. Mas o Espírito Santo fala, é seu? Não. Você não tem recurso? Clama ao Pai que Ele te dá recurso. Não pega. E ele vai embora. O Espírito Santo nos convence em qualquer tipo de situação que nós tenhamos que fazer. Não faça aquilo que o Senhor não aprova. Então, e tendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. 16. Não erreis, meus amados irmãos. Uma vez, porque a gente tem que ver determinada situação. Uma vez um irmão falou para mim assim, pastor, me ajuda em oração. Eu falei, o que foi? Minha mulher está enfrentando um problema muito sério. Eu falei, qual é o problema? Ela sai de casa e ela vai até o mercado. E toda vez que ela vai até o mercado, que é lá perto de casa, quando ela passa, tem um vizinho lá que fica mexendo com ela, sabe, chamando ela de bonita, falando tantas coisas para ela lá, e ela está incomodada. Ela veio e falou para mim que está muito incomodada. E toda vez que ela passa lá para ir no mercado, esse homem está mexendo com ela. Eu, como sou um cristão, eu não quero lá me indispor, que se o camarada falar qualquer coisa, eu posso perder a cabeça. Falei, irmão, vamos fazer o seguinte, fala para ela não ir mais nesse mercado, se for possível. Mas é um mercadinho perto de casa, então vai o irmão, até que essa situação seja solucionada. Não, pastor, mas sabe o que me irrita? É que ela falou que se ela for 10 vezes lá no dia, 10 vezes ele mexe com ela. Ô irmãos, misericórdia, né? Se 10 vezes ela está indo lá, ela não está com problema, ela está com intenção. Então tem que tomar muito cuidado. A palavra diz, fugir da aparência do mal, fugir do que vai te trazer mal, foge. Quando começou a pagar a conta de luz e água na lotérica,
os crentes ficavam tudo preocupados, né? Puxa vida, estou aqui para pagar uma conta de luz bendita, uma conta de água, porque os bancos não aceitam mais, estou aqui na lotérica, vai passar alguém, vai achar que eu estou fazendo jogo, né? Não era assim que acontecia? Hoje em dia não, hoje em dia você já passa lá o leitor do QR Code, já paga em casa com o seu celular mesmo, a conta do seu banco. Mas aí, a aparência do mal era essa. Eu estou na fila aqui para pagar uma conta, mas alguém passa e fala assim, olha lá, pastor jogando. Então, em tudo, vamos fugir da aparência do mal em nome de Jesus. Concluindo, já falei concluindo acho que umas 4 vezes, né? 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade, para que fosse como primícia das suas criaturas. O homem foi o último ser a ser feito por Deus, e o Senhor nos colocou no comando, né? Olha só, volta só um pouquinho aí, eu acho que uma página sua aí você já vai encontrar Hebreus 12, versículo 1 e 2. Só volta uma página aí que você já vai cair em Hebreus. Você está em Tiago? Hebreus 12, versículo 1 e 2. Olha o que o Senhor diz aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tem muita gente assistindo a sua vida, então não dê um mau testemunho. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço dessa terra e o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos o que, irmãos? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui quando fala no versículo 1, corramos com paciência. Quem nunca viu, né, como chama aquela corrida de final de ano? São Silvestre, né? O que acontece? Os quenianos estão sempre ali, né? São os que levam o troféu embora sempre, os quenianos. Eles estão ali, sossegadinho. Aí dá aquele monte de gente para trás. Aí quando dá o tiro, sai todo mundo igual louco, correndo. Aquele que sabe correr, ele corre com paciência, ele corre com calma, né? Passou 200, ele está com calma ali. Ele vai indo devagarzinho, mas ele está indo. E é o que acontece? Daqui a pouco aquele que saiu, ele passa, está com meio metro de língua, já está sentando na guia, o outro já está desistindo. Os quenianos não tem jeito, que os bichinhos vão embora mesmo, né? Mas ali aquele que está ali, ele vai indo, ele vê tanta gente que saiu com tanta velocidade. Então o Senhor está dizendo, filho, vai com calma, vai devagar, vai com consciência, viva na minha presença com calma, com consciência. Não queira alcançar coisas altas tão rápido assim não. Espera no Senhor que Ele tem um método certinho para poder fazer. Em 1984, numa das Olimpíadas, tem a imagem lá de uma senhorinha que ela entra, né, no estádio e ela vem para a esquerda, vai para a direita. Eu marquei até o nome dela aqui. Gabriela Andersen, em 1984. Ela entra cambaleando para lá, cambaleando para cá, e os médicos entraram no estádio também, começaram a andar em volta dela. Ela dizia, não rela em mim, porque se os médicos chegassem e relassem nela, e pegassem ela e detectassem que ela estava esgotada, ela seria desclassificada. Ela não estava importando se ela era a primeira. Alguém aqui lembra dessa Olimpíada de 1984? Alguém lembra dessa questão dessa mulher? Levanta a mão. Que bom, a maioria lembra. Alguém lembra o nome de quem ganhou aquela corrida? Porque não importa. O que importou foi o empenho daquela mulher. Ela foi até o fim. Quando ela passou o pezinho dela pela última faixa que ela atravessou, ela já caiu na mão dos médicos, e os médicos então atenderam aquela mulher. Então, corra com paciência, vai com calma, vai confiante no Senhor, mas vá até o fim. Tem muita gente que viveu no mundo e no final entregou a sua vida para Jesus e foi para a glória, ou ainda vai para a glória. E tem muita gente que passou a vida dentro da igreja, apostatou da fé e está vivendo na imundície hoje. E se o Senhor Jesus voltar hoje, ou ela partir, perdeu ali a sua salvação, né? Não vou entrar nesse mérito de perde ou não perde a salvação, porque eu, pastor Ulisses, creio, perde a salvação sim. Então, depende de como é que eu estou andando conforme a vontade do Senhor. Então, vai na fé, vai caminhando. Veio provação, glória a Deus, Deus vai fazer algo novo na minha vida. Apareceu uma luta ali inesperada, Deus vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Está passando por uma luta grande, Deus vai dar resposta em nome de Jesus. Sabe até onde a gente entra no deserto?
Só até o meio, porque do meio para frente você já está saindo do deserto. Então você já está saindo em nome do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem determinado e tem proposto na nossa vida. Então, só para concluir aqui o último versículo, vou ler de novo. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos colocou no comando de tudo, mas Ele é o nosso comando, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou passar a palavra para o nosso pastor e as palmas louvam o Senhor. Bênção de Deus, amém? Com certeza fomos abençoados com essa palavra, fomos instruídos. E algo interessante, Deus colocar em prática todo esse conhecimento que foi colocado em nosso coração.